Acho que é isso. Preciso me organizar aqui, que eu estou com um monte de aparelho aqui ligado ao mesmo tempo. Para fazer dar certo, tem que ser uma manobra aqui. Eu acho que, não sei se o pessoal tirou férias. O pastor Luiz foi viajar hoje, foi dar uma palestra lá no Mato Grosso do Sul. E aí ele passou para fazer o estudo hoje com vocês. Deixa eu consigo abrir aqui os slides. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Eu tô. Eu também. Eu também. Tudo bem. Está tudo ok. Isso. Vamos orar então? Aí a gente começa com quem está aqui mesmo. Pode ser? Alguém gostaria de orar aí? Para a gente começar? Eu oro, pastor. Tá ok. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar essa noite nas tuas mãos. Queremos colocar diante do Senhor o estudo que nós vamos realizar. Pedir que o Senhor abençoe o pastor Cris, que vai estar à frente dessa conversa, desse estudo, Senhor. Pedir que o teu Espírito Santo nos oriente, que fale ao nosso coração e que o Senhor esteja falando conosco aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa ver aqui, em 2 Pedro e Judas, é o motivo pelo qual eles foram colocados juntos aqui nesse estudo. Alguém tem alguma dica do porquê que no curso do Seibel foi colocado 2 Pedro e Judas no mesmo estudo? Eles não são sequenciados, né? O Judas está num lugar e o 2 Pedro está em outro lugar. Por que eles foram colocados juntos? Alguém sabe? Eu não sei. Ninguém sabe? Fala, Roque. Boa noite, Roque. Tá ouvindo bem aí? Seu microfone está fechado, Roque. Boa noite, eu estou ouvindo. Ok. Ô, Roque, estou perguntando aqui para o pessoal, a gente começou agora, tá? Oramos e começamos agora. Tá. Na Bíblia... Deixa eu só autorizar aqui a entrada. Boa noite, Shua. Bom, vamos lá. Então tá. Na Bíblia, 1 Pedro e 2 Pedro não estão em sequência com Judas. Por que no livro do Seibel o estudo é 2 Pedro e Judas junto? Alguém sabe? Ninguém sabe? Então vamos lá. Eu não faço a mínima ideia. Essas cartas, elas são muito semelhantes.
o conteúdo delas tem muita coisa que se parece. Né? Deixa eu mandar o link aqui. O pessoal está pedindo. Só um pouquinho. Então, e aí, essa semelhança entre seguindo a Pedro e Judas é o principal motivo da gente estar estudando hoje e vai ser basicamente o que a gente vai visualizar nessa carta aqui. Então, vamos para frente aqui. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso, que segundo a Pedro e Judas, eles são muito semelhantes. Então, provavelmente, um dos dois teve acesso à carta do outro, porque o conteúdo é muito parecido, tem muita coisa que se assemelha aí, né? Então, os teólogos acham que teve alguma coisa ali parecida, que um copiou do outro de alguma forma, né? Isso a gente viu nos evangelhos, né? E agora a gente vai ver aqui, em 2 Pedro e Judas. Então, vamos para frente. Algumas semelhanças que a gente pode encontrar aí. Alguém pode ler esse texto que está aí na tela? 2 Pedro 2:12. Aí quem for ler, abre o microfone e lê. Esses, todavia, como brutos e racionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. Agora veja só o que está escrito em Judas 1:10. Alguém pode ler? Quem achar aí pode ler, por favor. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Pessoal, uma das grandes semelhanças, e talvez a principal a ser trabalhada aqui, é essa questão do falso ensino, ou do falso mestre, né? E os dois autores tratam isso aqui como um mal, como uma brutalidade, né? Os dois usam essa expressão, né? Brutus, né? Aí nos versículos, né? E tratam de uma forma muito semelhante, né? E aí a gente vai visualizar isso tanto em 2 Pedro quanto em Judas, essa proposta de trabalhar contra aqueles que estão ensinando coisas erradas na Escritura, né? Vamos para frente aqui. Aí eu vou precisar que a gente leia esses versículos aí. Vamos lá? 1 Pedro 1, versículo 12 e versículo 16. Se alguém quiser ir achando os versículos seguintes, já ajuda também. Desculpa, 2 Pedro. 2 Pedro 1, 12, 16. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Agora o 16, Rob. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas ingeniosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Bom, uma das coisas que se ensinavam é que Jesus Cristo não voltaria. Alguns falsos mestres estavam ensinando que Jesus Cristo não voltaria. E isso estava totalmente contra o que as escrituras ensinam, né? E por quê que eles estavam ensinando isso? Porque estava demorando muito, eles achavam que seria rapidinho. Teve muito cristão que se endividou feio, né? Alguns porque doaram tudo que tinha, levou para o céu. Jesus está voltando, daqui a pouquinho ele volta, né? Ele disse que voltaria, daqui a pouquinho ele volta. Então, alguns doaram tudo que tinha e depois a família começou a fazer cobranças
e a pessoa já não tinha mais um meio de subsistência, e isso trouxe um prejuízo, um problema financeiro enorme naquela época, né? À medida que o tempo foi passando, esse problema foi se ampliando, né? Muitos cristãos passaram por aperto ali. E uma das coisas para amenizar, que alguns pregadores acharam que poderia facilitar, não, na realidade Jesus não vai voltar. Isso foi só uma força de expressão, ele está no nosso coração, alguma coisa mais mística do que real, né? E a proposta da Escritura é essa, a proposta da Escritura é real, Jesus voltará, né? Vamos lá, 2 Pedro 1, 19 a 21. Quem achar pode ler. Capítulo 1, versículo 19 a 21. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, pronto. O que ele está querendo trabalhar é que Jesus deixou bem claro e já houve defesas em outros livros do Novo Testamento que Jesus voltaria. Então, essa palavra agora contrária a isso, de que na realidade Jesus não vai voltar, ela precisa ser combatida. Precisa ter um combate aos falsos mestres e aos falsos ensinos, às falsas informações, né? 2 Pedro 3, versículo 1 e 2 e versículo 16. Vamos lá? Boa noite aí para quem está chegando. A gente vai ler agora 2 Pedro 3, versículo 1 e 2 e o versículo 16. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Aí o 16, né? Versículo 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja que o Pedro ele está sendo duro aqui, né? E ele está sendo duro com quem ensina. Porque o grande problema é que quem ensina vai estruturar um pensamento em quem está ouvindo e talvez esse pensamento traga grandes prejuízos para a igreja. Nesses textos aí a gente vê o Pedro falando de problemas de falsos mestres ou de falsos ensinos. Judas 3, 17 a 19. Boa noite aí para quem está chegando. O estudo de hoje é uma comparação de 2 Pedro e Judas. E a gente vai ver as semelhanças e algumas diferenças também, né? Então, Judas, versículo 3, versículo 17 e 19. Vamos lá? Quem achar aí pode ler. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 17 e 19. Vós, porém, amados,
Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. São estes os que promovem Não, lê o divisões. 18 também. Lê o 18 também, Miri, por favor. Desculpa. O apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vê que o Pedro faz a mesma acusação lá em 2 Pedro, dos falsos mestres, dos falsos ensinos. O Judas fala, só que o Judas aqui, ele fala de uma maneira um pouco diferente, né? Ele está falando de uma maneira um pouco mais amorosa, um pouco mais instrutiva, como dizendo para os irmãos assim, irmãos, isso já não foi avisado, isso não é novo, a gente já tem essa informação de que falsos mestres e falsos ensinos surgiriam. E surgiriam onde esses falsos ensinos? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Tem alguns. Tem uma frase que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Né? Todo mundo que quer encontrar uma heresia e que quer dar base para ela, dar força para ela, faz através de um versículo bíblico. Pega um versículo isolado, com alguma coisa que está escrita lá em separado, faz uma interpretação pessoal daquilo e pronto, começa a divulgar aquilo como sendo uma verdade, uma revelação, alguma coisa assim. A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de teologia feita com um versículo isolado. Esse é um dos principais critérios apologéticos, né? Apologia, a defesa da fé, um dos principais critérios de apologia, né, da Igreja Reformada. Não se faz teologia em cima de versículo isolado. E aí o Judas e o Pedro estão falando exatamente disso aqui, né? No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas paixões. A gente já foi avisado, no versículo 17, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, né? Que isso iria acontecer. Pronto, está acontecendo. Nós temos falsos ensinos, temos falsos mestres na igreja, precisamos saber identificá-los e precisamos combatê-los, né? O Pedro fala num tom mais condenatório contra esses falsos mestres, esses falsos ensinos, e o Judas fala numa forma mais instrutiva, mais amorosa para os irmãos da igreja, né? Essas são algumas das semelhanças, a gente vai ver eles falando muito sobre a questão dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Mas tem também diferenças, né? São parecidas, tem algumas semelhanças, mas tem também diferenças. Então vamos ver aqui algumas diferenças. 2 Pedro 1, versículo 1 e Judas, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? 2 Pedro 1, 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente precisa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Preciosa, né? Igualmente preciosa. Então, ele está fazendo a saudação aqui. Vamos ver lá em Judas. Judas 1, versículo 1. Como é que é a saudação dele? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus, Pai, e aguardados em Jesus Cristo. Vê que aqui a gente consegue encontrar semelhanças, mas também consegue encontrar diferenças. Vamos ler o versículo 4. Lê aí, Dada, o versículo 4 de Judas, já que você está já em Judas. E outra pessoa já acha lá 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1, por favor. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para que esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus, e negaram nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então ele acusa algumas coisas aqui. Deixa eu
colocar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Algumas coisas que ele acusa aqui nesse versículo de número 4. Primeiro, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles entraram se mostrando seria uma coisa, quando na realidade eram outra, né? Dissimulação. Foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, ou seja, eles já tinham sido anunciados, como a gente viu no versículo anterior, já tinham sido anunciados, são homens ímpios, e o propósito deles é transformar em libertinagem a graça do nosso Deus. O que seria transformar em libertinagem a graça de Deus? O que vocês acham que seria isso? Transformar em libertinagem a graça de Deus? Eu acho que você se permitir pecar por conta de você ser convencido de que você é salvo pela graça. Pronto, exatamente isso. Não, Deus nos deu a graça não por mérito. Deus nos deu a salvação não porque a gente merece. Todo mundo é pecador, todo mundo merecia ir para o inferno. A graça de Deus nos salvou. Então não importa quantos pecados eu cometi ou quantos pecados eu vou cometer. Não importa. O que importa é que a graça de Cristo é que me salva, né? Então, eles pregavam uma espécie de libertinagem, né? E aí tinha todo tipo de aplicação para essa libertinagem, tanto de negócios, quanto de relacionamentos, e as pessoas se achavam no direito de fazer o que queria. De novo, eu vou lembrar o que eu falei antes, né? Não se faz teologia em cima de versículo isolado. Toda teologia que é baseada num único versículo já fica com o pé atrás, já vai pesquisar direitinho, porque as coisas não podem ser definidas em cima de versículos isolados. Ele está trabalhando aqui em cima desses falsos mestres, né? E a ideia de que eles eram dissimulados e de que eles entraram na igreja para provocar algum tipo de divisão, desconcerto mesmo, né? Homens ímpios transformavam em libertinagem a graça do nosso Deus. Veja que a graça de Deus, ela não nos tira a responsabilidade de um bom comportamento, de um bom caráter, de uma boa posição na sociedade, né? Um bom testemunho na sociedade, bom relacionamento com as pessoas, mas se você transforma em libertinagem, tudo isso é desfeito, né? Tudo isso vai por terra. A gente acaba deixando de viver tudo isso, né? E o pior de tudo é que o versículo termina dizendo que eles negavam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Como que era essa negativa? Não, Jesus tinha já os agnósticos, né, que diziam que Jesus era só uma espécie de espírito, que na realidade Jesus não teve corpo, que pregavam sobre isso, e essa pregação estava rodando muito nessa época, e tinha uma outra pregação que dizia que Jesus não voltaria. Eu já falei sobre isso aqui, né? Que Jesus não voltaria, porque Jesus estava demorando muito. Para ele, Jesus estava demorando muito, então era melhor achar alguma coisa que confortasse o pessoal por conta da demora e do que continuar falando, não, Jesus vai voltar, daqui a pouco ele vai voltar. E a gente hoje prega a vinda de Jesus como eminente, ele pode voltar a qualquer momento. Esse qualquer momento pode demorar 2000 anos. A igreja esperava que Jesus Cristo voltasse naquele período ali, né? Então isso trouxe alguns transtornos. Vamos lá, Judas 2, versículo 1. 2 Pedro 2, 1. Assim como por meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor, que os resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eu estou reparando aqui que eu coloquei aí como diferença esses textos, mas na realidade não é diferença não, né? Também são semelhanças, né? Também são semelhanças. Os textos falam da mesma coisa sobre a destruição desses dissimulados, desses hereges, né? E a gente precisa estar muito atento a isso, né? Dentro da igreja sempre vai ter ensino dissimulado, dentro da igreja sempre terá falsos mestres. E é muito importante a gente saber disso e lembrar disso, porque a gente pensa assim, a, a, a igreja vai ter que lutar contra o ensino do mundo, porque o mundo ensina um capitalismo selvagem, porque o mundo ensina uma política contrária aos princípios bíblicos, ou porque o mundo ensina ideologias que são contrárias à nossa fé. Quando é o mundo que está pregando isso, está natural. Está natural, o mundo vai continuar pregando isso. Outro dia a gente teve um bate-papo entre líderes aqui na igreja, e um bate-papo mais profundo, mais pesado, né? Um negócio mais estruturado. Filhinha, preciso que você faça silêncio, tá? Mais estruturado. E uma das coisas que a gente estava conversando é que essas ideologias, mais cedo ou mais tarde, elas vão ser aprovadas. Casamento entre homem, mulher com mulher, talvez até com animais, né, ou outras coisas até, vai saber, aborto, aquele negócio de desligar o aparelho, eutanásia, né? Essas coisas, a tendência é delas serem indo aprovadas, porque o mundo quer esse tipo de coisa. Tudo bem quando o mundo quiser esse tipo de coisa. O problema é, tudo bem mais ou menos, né? Tudo bem dentro da naturalidade. Está natural que o mundo queira esse tipo de coisa. O problema é quando a igreja começa a receber esse ensino dentro da igreja. E quando esse ensino começa a ser instituído dentro da igreja como sendo isso mesmo, a gente precisa se conformar com isso mesmo. Aí a gente foge lá do Romanos 12, né? Que não é para a gente se conformar com esse mundo, mas é para a gente transformar pela renovação da nossa mente. Né? Então, existem coisas que estão sendo combatidas aí, tanto em 2 Pedro quanto em Judas, que são os falsos mestres e os falsos ensinos. E sempre vai ter, hein, gente? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Tem algum falso ensino que vocês lembram que, que foi pregado em igreja nos últimos anos ou recentemente? Alguma coisa que vocês conseguem lembrar agora? Pensa aí. Acho que a gente lembra muito daqueles estudos de nova era, lembra, pastor? Aquelas nova era, né? Tinha umas coisas assim, faz muito tempo, assim, não lembro muito bem. Sim, e tinha, junto com esse pessoal aí da nova era, tinha um negócio do... Era um terrorismo gospel que era feito com a Disney. Não sei se vocês pegaram isso, mas que a Disney era um pedaço do inferno na Terra, e quem ia para a Disney estava negando a fé, e era um negócio meio esdrúxulo, assim, sabe? E eu não entendia muito bem por que as pessoas estavam falando aquilo, nunca fui na Disney, né? Na realidade, nem tenho muito interesse, mas eu achava muito estranho as pessoas falarem que um parque temático era, era negar a fé se você fosse lá, né? Então, achava muito estranho isso. Tinha um pastor de Belo Horizonte que morava nos Estados Unidos, ele até falava com sotaque norte-americano, e eu acho, desde aquela época eu achava isso, é só um achismo, tá, gente? Achava que ele fazia meio que para chamar atenção mesmo, sabe? Mesmo que para dar uma autoridade naquilo que estava sendo dito, né? Falava com um sotaque meio norte-americano. E falou um monte de besteira, mas um monte de besteira, um monte mesmo, né?
Eu vi outro dia um rapaz, que eu até gosto de ouvi-lo, sabe? Mas ele falou uma heresia de um tamanho, mas de um tamanho. Ele disse que de Deus, olha só como é que é bonitinho que ele fala, mas como é que é ordinário. Ele disse assim, que de Deus, Jesus é o primeiro. Jesus é o amado de Deus, Jesus é o primeiro de Deus. Mas que de Jesus, nós somos o primeiro. E que nós temos a mesma autoridade, o mesmo nível, o mesmo poder que Jesus. E que o próprio Jesus teria dito que nós faríamos coisas maiores que ele. Rapaz, isso é totalmente contra o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz que nós somos criaturas, que Jesus é Deus, né? Então, aquele lance, né, de você pegar coisas muito bonitinhas, né, muito agradáveis para um momento. Por que esse pessoal pregava aqui, por exemplo, essa, esse ensino de libertinagem? Porque queria ter a mente aliviada dos seus pecados ou das suas relações extraconjugais, né? Porque queria fazer as suas besteiras e aliviar a consciência de alguma forma. Era por isso. A gente precisa mesmo estar pronto para combater tanto os falsos mestres quanto as falsas heresias. Alguém quer falar alguma coisa? Ele lembrou de alguma coisa? E uma Não? das vezes, pastor, que a Hum, gente foi visitar igrejas, né, que a gente estava querendo escolher uma igreja para congregar, e em determinada igreja eu fiquei muito espantada porque o pregador que veio de fora, ele falava sobre a questão de filhos bastardos. hum. Ele falou de uma maneira assim, como se a pessoa ficasse eternamente maldita. Ele teria que carregar aquela maldição para o resto da vida, porque seria um filho fora do casamento, alguma coisa assim. E aí eu fiquei tão abismada com aquilo que eu não voltei mais na igreja. É, a gente tem que entender, né, que nem tudo que é dito na igreja é bíblico, né? E nem tudo que é dito fora da igreja é contra a nossa fé, né? Então, a gente precisa saber avaliar, saber se estruturar, saber fazer um filtro bem feito das coisas, né? A Bíblia, por exemplo, teve um casal que saiu aqui da nossa igreja, depois eles separaram, e hoje só a mulher e a filha frequentam uma outra igreja. Mas eu estava dando um estudo na escola dominical e era sobre divórcio. E eu falei, gente, olha, a Bíblia é clara em dizer que Deus ele nos permite dar carta de divórcio por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa situação pecaminosa. A gente chega a uma situação de divórcio porque um é pecador e o outro também, mas esse não é o propósito de Deus. Deus nunca teve o propósito para o divórcio. O propósito do casamento é para uma vida inteira. Só E na realidade a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, né? Aí quando eu citei isso, nossa, o homem ficou muito bravo, me questionou e falou: como é que você usa uma palavra dessa? Eu falei: não sou eu, não. É a Bíblia que está dizendo isso. Ó. A Bíblia que está dizendo que Deus odeia o divórcio, né? Então o propósito de Deus é para uma vida inteira. Ah, mas aí tem a dureza do coração, tem os nossos pecados, tem as nossas limitações, nós não somos perfeitos, né? Todo mundo é limitado e a gente tem que saber conviver com isso. Não dá para passar o pano e dizer assim, não, pode divorciar o tanto que quiser, pode recasar o tanto que quiser, pode ter filho fora do casamento o tanto que quiser. Não pode. A questão é que nós somos pecadores. Então, mesmo muitas coisas que não podem, a gente acaba cometendo. Na vida do crente, não pode ser deliberado, né? Porque nós temos uma natureza que quer agradar a Deus. Então a gente vai querer sempre fazer as coisas de maneira que agrada a Deus. Porque senão a gente entra nesse lance de criar teologia para agradar a nossa própria situação, a nossa própria vontade, né? E aí a gente tem que saber, cara, entrei numa situação que não foi a melhor possível,
Entrei. Como é que eu vou resolver isso? Voltando para os pés do Senhor, pedindo perdão para o Senhor, me consertando com o Senhor. E não existe um segundo pecado sem perdão. O único pecado sem perdão que existe é o pecado contra o Espírito Santo. É você negar que o Espírito Santo pode te perdoar, que o Espírito Santo pode quebrantar sua vida, que o Espírito Santo pode te levar de novo para Deus, que o Espírito Santo pode te apresentar as verdades de Cristo. Esse é o único pecado. Se você negar isso, aí todas as outras coisas não têm mais sentido, né? E então, independente do pecado que a gente cometa ou da situação difícil que a gente se envolveu, Deus ele tem plena condição de nos oferecer o perdão dele para todas as situações. A gente precisa sim de quebrantamento, de conserto, de buscar o Senhor, né? Pastor, e hoje vive uma 880, né? Igrejas que não pode falar muita coisa, que os crentes não querem ouvir. E tem outras que só querem falar do que é bom, você é bom, você é isso, você é o cara. Aí fica nesse extremo, né? Mas sabe, Verônica, que isso é cíclico? Hoje tem muita gente na igreja, especialmente nas igrejas reformadas, que gostam daquelas mensagens que é o pastor com um chicote na mão, sabe? Que é o pastor só dando cacetada nos crentes. Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta disso. Tem gente que prega o juízo de Deus, a ira de Deus, o peso do pecado, quase que deixando engavetado a graça e a misericórdia de Cristo, sabe? Prega lançando uma responsabilidade tão grande sobre o ser humano em relação ao pecado, que quase que deixa a graça de Cristo de lado. São coisas que a gente precisa se atentar, cara. Eu não vou conseguir ser tão santo se não for pela graça de Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo, pelo direcionamento e a transformação da palavra. Eu nunca vou conseguir ser tão agradável a Deus. Não vou. Então eu preciso muito da graça de Deus e preciso buscar. Agora tem gente que prega, tipo, para você ter medo do diabo, medo do pecado, medo disso, medo daquilo, porque se você tiver medo dele, aí você vai viver uma vida boa, vai viver uma vida saudável. Não é por causa do medo do pecado. Eu sempre digo assim, aqui está o pecado, vou colocar para baixo, aqui está o pecado e aqui está Deus. Não adianta você só fugir do pecado. Não adianta. Você tem que fugir do pecado em direção a Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais claro vai estar as suas dificuldades, as suas limitações, os seus pecados e a luta que você precisa enfrentar. Mas claro, mas se você só fugir do pecado sem se aproximar de Deus, não vai adiantar muito, porque o pecado está dentro de você, está dentro de mim, né? Vamos para frente. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Alguém pode achar aí Judas 17, 18? O 3,3 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. O Judas 17, 18. Vós, porém, amados, porém, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais os diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Suas próprias paixões, suas ímpias paixões. O Pedro vai falar suas próprias paixões, o Judas vai falar suas ímpias paixões. No final das contas, o grande ou um dos grandes ídolos que a gente tem que enfrentar está dentro de nós. São as nossas próprias vontades, são as nossas próprias paixões. A gente precisa lutar contra os nossos próprios desejos constantemente, diariamente. O pecado está sempre à porta. E está sempre dentro de nós, né? A gente precisa lutar contra ele sempre. Vamos para frente, já estamos encaminhando aqui para o nosso encerramento, tá? O objetivo da carta de Judas e da carta de 2 Pedro, qual que é? Diante do que a gente já viu aí.
Se você fosse resumir numa frase, o que você resumiria o objetivo? Tanto Judas quanto 2 Pedro. Alguém se arrisca? A primeira coisa, acredito que é alertar em relação a esses falsos mestres, as heresias, né, que porventura eles fossem ensinar. E o objetivo é que eles tenham, nós, né, de um modo geral, tenhamos uma vida santa diante de Deus. Boa. Alguém mais quer completar alguma coisa? Ou é isso aí? Resumiu bem, né? Tá bom. Então, o objetivo é combater os falsos mestres. Como é que se combate os falsos mestres? Estruturando um bom conhecimento daquilo que nos foi ensinado, né? Então, eles vão estar o tempo todo falando, olha, já nos foi falado pelos profetas anteriormente, lá no Antigo Testamento, nos foi falado pelos apóstolos, que os falsos mestres viriam com seus falsos ensinos, segundo as suas próprias vontades, né? Então, tipo, já nos foi falado, a gente precisa se estruturar e ter uma consciência bem transformada pelo ensino verdadeiro, pelo ensino que os apóstolos nos deram. Lá eles não tinham a Bíblia para folhear como a gente tem hoje. Então, hoje, o meio que a gente tem é estudar a palavra. Vamos parar aqui, né, 40 minutos, 50 minutos, para estudar um pouquinho da palavra, já é um grande passo, mas a gente precisa desejar sempre mais, né? Sempre saber mais para saber combater melhor, né? O tema... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Opa, quer falar, Kézia? Sim, é porque esse negócio de falsos mestres é um tema bem recorrente hoje em dia, porque diariamente eu sempre sou confrontada, né, com perguntas, por exemplo, de como eu sei que essa é realmente a verdade? Por que que todas as versões também não são parte de uma verdade, como seguir outras religiões? E os jovens de hoje em dia têm essa questão, essa dúvida, né? Essa relativização do que é a verdade. E uma visão antropocêntrica, não cristocêntrica, de querer moldar a religião, querer moldar o que Jesus ensina. E não que Jesus queira nos moldar. Então, eu achei bem interessante essa... porque é muito atual e eu acho que é uma das coisas mais recorrentes que estão acontecendo agora, da relativização da verdade. Pronto, olha, sua palavra foi maravilhosa. O tema que você usou, relativização da verdade. Hoje, a verdade, ela é relativa. Ela é relativa. Então, tipo, se você falar assim, Cristo é o único que pode nos salvar. O cara pode falar assim, isso é relativo, porque para mim o que salva é ter uma vida financeira boa. Aí o outro fala assim, para mim o que salva é ter uma saúde boa, então eu vou para academia, vou me alimentar saudável, porque isso é que é uma vida de quem entendeu o propósito, a salvação, a existência, não está muito pensando na eternidade, está pensando só no agora, né? E tudo isso tem muito a ver com esse lance das próprias paixões. Então, a relativização da verdade, ela tem a ver com as próprias paixões, porque se o que é verdade para mim é diferente da verdade que é para você, é porque você gosta mais de uma verdade e eu gosto mais de outra. Só que nem a minha verdade deve ser a boa e nem a sua. A verdade que deve ser a boa é a palavra de Deus. Só que tem alguns que nem a palavra de Deus acreditam. Aí a gente já fica sem como combater com essa pessoa se ela não acredita na palavra de Deus como verdade. Né? A gente só tem que pregar e acreditar que o Espírito Santo pode convencê-la, porque não é papel nosso convencê-la de que a palavra de Deus é a verdade, né? O papel nosso é pregar. O papel nosso é pregar. E essa visão antropocêntrica, ela fala assim, eu não concordo, então eu não quero mais seguir, mas é o que você concorda ou é o que Cristo concorda? É o que Cristo fala, Pronto. né?
Porque Exatamente. João, lá em João, quem me serve precisa seguir em mim. Onde estou, meu servo também estará. Então, a gente às vezes acha, as pessoas acham que a gente está aqui à toa, mas não, a gente está aqui para servir o propósito de Deus. Exatamente, perfeito. Vamos para frente, a gente terminar o último slide. A gente precisa combater os falsos ensinos, os falsos mestres e combater todo tipo de abuso. A gente já leu esse versículo aqui do capítulo 2, né? Mas eu queria ler de novo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se alguém achar aí, pode ler. Se alguém quiser ir abrindo os outros textos também. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vou ler. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Então, o caminho da verdade vai meio que pegar fogo aí por causa dessas libertinagens, né? Versículo 20 e 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volver para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pesado, né? As palavras do Pedro são mais pesadas, né? Instrução, mas são mais pesadas. São verdades, né? É tenso quando a gente vê uma pessoa que viveu a verdade de Cristo, que conhece a verdade de Cristo, vivendo no lamaçal de pecado e às vezes até justificando, né, esse pecado. Vamos lá, Judas, versículo 4. Alguém pode ler para a gente? Vou ler. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negaram o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O Judas ele aponta mais para o peso sobre quem ensina do que sobre quem ouve. E para a gente terminar, Gálatas 5,13. Vamos ver um pouquinho o que já tinha sido dito antes, né? Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Pronto. Irmãos, não dê lugar à carne, não dê lugar à sua própria vontade, não dê lugar aos seus próprios gostos, quando eles não estão em conformidade com aquilo que Deus aprova, com aquilo que Deus gosta, com aquilo que Deus quer. A gente tem a nossa própria vontade, a gente tem os nossos próprios gostos, mas a gente precisa viver de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa viver para a graça de Deus. A gente precisa viver debaixo da misericórdia de Deus nos ensinamentos do Senhor. Deus não nos tirou das trevas para a gente viver numa penumbra, né? O texto diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não nos tirou do pecado para que a gente fosse deliberadamente, de vez em quando, visitá-lo. Não, ele nos tirou do pecado para uma vida de santidade. E a proposta, como diz lá em Romanos, é transformai-vos pela renovação da vossa mente.
transformados pela renovação da vossa mente, vocês podem experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela pode até ser gostosa, né? Ela pode ser até agradável em alguns momentos, mas ela não nos leva para a vontade de Deus se ela for contrária àquilo que a Escritura nos ensina. Os falsos mestres, eles sempre vêm com dissimulação, sempre vêm com coisas agradáveis, né? Sempre vêm ensinando coisa que vai massagear o nosso ego, porque o problema está no nosso ego, né? E aí esses falsos mestres, eles precisam ser combatidos, os falsos ensinos também, e é isso que Pedro está fazendo aqui em 2 Pedro, é isso que Judas está fazendo também. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não? Não? Tranquilo? Então, para terminar, eu coloquei a bênção. Falei que era o último slide, mas tem um, né? Coloquei a bênção que o Judas traz aí no finalzinho da carta. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Essa é uma das bênçãos que é utilizada no final dos cultos, né? A gente usa mais a de Coríntios, né? Mas essa aqui de Judas, ela de vez em quando é utilizada também para encerrar algum culto, para nos lembrar das verdades de Cristo, da salvação de Cristo e de que Cristo quer nos apresentar para Deus imaculados, lavados no seu sangue. Então não é para a gente ficar mergulhando em lama, né, como diz esse texto que a gente acabou de ler, mas sim buscando a purificação, a limpeza, para se apresentar cada vez mais alvo diante do Senhor. E não são os nossos atos, as nossas escolhas que vão nos limpar. O que vai nos limpar é o sangue de Cristo. Se o que vai nos limpar é o sangue de Cristo, então a gente pode viver de qualquer jeito que o sangue de Cristo vai nos limpar? Não. Não. O que está sendo combatido aqui em 2 Pedro e em Judas é exatamente isso. Nós fomos chamados para a luz. Nós, ou como diz lá em Efésios, né, nós andávamos de um jeito e agora fomos chamados para andar de um novo jeito. Nós não éramos da família de Cristo, agora fomos inseridos na família de Cristo. Temos um sobrenome a zelar, né? Então a gente precisa ser bem criterioso em relação a essa verdade de Cristo em nós. Amém, irmãos? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Ajudar de alguma forma? É isso? Vamos orar então? Muito boa a participação de vocês. Kézia arrasou aí na participação. A Kézia usou uma expressão que talvez nem todos saibam, né? Antropocentrismo, né? Antropocentrismo é o homem no centro, né? É quando a gente defende ideias na qual o homem está no centro, na qual tudo é feito para o homem, tudo é voltado para o homem, tudo é em benefício do homem. E a Bíblia nos ensina isso. Não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina e é assim que a gente precisa viver. Fomos criados para glorificá-lo e para desfrutar dele para sempre. Amém? Vamos orar? Roque, pode orar? Posso. Senhor nosso Deus, aqui estamos terminando mais um estudo e nos propondo, ó Pai, a estar de acordo com a Tua palavra, não de acordo com os falsos mestres, que possamos entender isso, ó Pai, na Tua casa, que possamos entender isso através da Tua palavra, que Tu possa despertar em cada um de nós, cada vez mais, o conhecimento da Tua palavra como ela é. Obrigado, ó Pai, por cada um que estamos participando e pedimos a Tua orientação sobre as nossas vidas.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, obrigada. Deus abençoe, Deus Amém. abençoe. Bom restante de semana aí para todo mundo. Quem tem filhos, lembra que esse final de semana a gente tem um retiro infantil aqui. Deus abençoe. Na paz. Deus abençoe. Na paz. Todos. Até mais, gente.